Barão da América, direto de Nova York. Hora de conversar com o Eduardo Barão. Hoje ele conta mais sobre a fumaça que continua em Nova York, no Canadá, por causa dos incêndios do outro lado dos Estados Unidos, fumaça que está atravessando o território por aí, né, Barão? Boa tarde. Fala, Gabi. Boa tarde para você, para o Coutinho, todo mundo aí no Brasil. Você sabe que eu tomei um susto danado, né, a hora que eu cheguei aqui em Nova York, depois de vir da viagem do título da NBA do Milwaukee Bucks, né, ao aterrissar aqui no aeroporto, aquela fumaça, aquele fog, né, que normalmente eu via quando descia a serra aí de São Paulo para Santos, né, não dava para enxergar um palmo na frente do nariz. E estava um pouco aqui ontem, não igualzinho, eu já vi muitas vezes o sistema Manchete Imigrantes, por exemplo, mas a cidade de Nova York, aquele monte de prédio, né, o skyline que a gente consegue observar chegando do aeroporto, negócio impressionante, tudo por causa desta fumaça que acabou estacionando aqui nos últimos 4 dias praticamente na cidade, né? E como você bem disse, Gabi, essa fumaça que atravessou o país, ela foi provocada justamente pelos incêndios da costa oeste americana, na região ali da Califórnia, do Oregon, né? Infelizmente são mais de 80 focos de queimadas, dessa vez até uma situação mais complicada do que em outros anos na costa oeste, e essa fumaça acabou percorrendo todo o país, e chegando finalmente aqui nesse lado da costa leste americana. E até agora continua provocando uma sensação ruim para quem respira esse ar, que está poluído, evidentemente está poluído. Foram mais de 1.000 quilômetros de distância de costa a costa. Os serviços de proteção aqui ambiental emitiram alerta por causa da poluição, houve uma orientação para que os moradores evitassem praticar exercício físico ao ar livre. Agora, se tem uma boa notícia, né, que o tempo, a previsão indica, vai dar uma virada entre hoje à noite e amanhã, a previsão de chegada de uma frente fria, e aí, quem sabe, essa fumaça finalmente deixa aqui essa região de Nova York, de Manhattan em especial. Tomara. Barão, hoje eu sempre, quando estou trabalhando de casa, eu fico com a TV ligada, claro, o ouvido ali, o radinho na Band News FM e a TV no Band News TV, e aí de repente eu olho para a televisão e vejo você falando sobre um carro, tava o volume ali baixo, porque eu tava ouvindo a Band News FM, e aí eu olho para esse carro e não havia ninguém dirigindo. Ô Barão, conta para o ouvinte da Band News FM que história é essa? Coutinho, é uma empresa israelense de tecnologia, né, que tornou-se a primeira empresa a testar carros totalmente autônomos, ou seja, sem motorista, aqui nas ruas de Nova York. O que aconteceu, né? Até então, esses testes todos sempre foram realizados na Califórnia, no Arizona, ou seja, em lugares que você tem bastante espaço, não tem tanto trânsito, né? Essa empresa de Israel acabou conseguindo uma autorização especial da prefeitura para realizar o teste no meio da cidade mesmo. E o trânsito aqui de Nova York é uma loucura, né? Você tem hora do rush, o dia inteiro praticamente, é um inferno você andar de carro pela cidade. E ele foi bem sucedido. Então, claro que tem o valor promocional, né? Imagina só, em vez de você fazer no meio do deserto do Arizona, ou qualquer lugar de estrada da Califórnia, não, fizeram aqui justamente em Nova York, em Manhattan, e deu certo esse carro que não tinha motorista, carro totalmente autônomo, né? A empresa israelense recebeu uma licença especial para que os motoristas, né, normalmente tem uma lei aqui em Nova York obrigando o motorista sempre estar com pelo menos uma mão ao volante. E como não tinha ninguém dentro do carro, evidentemente não tinha mão nenhuma. Mas aí eles conseguiram essa licença especial e o carro acabou passando no teste. Eu não sei se você ou a Gabi já tiveram a oportunidade de entrar num carro que tem essa história, né, de ser dirigido de forma autônoma, sem nenhum motorista fazendo absolutamente nada. Vocês já tiveram essa oportunidade alguma vez? Eu não. Uma vez eu fiz um test drive num carro, não vou falar a marca, porque senão eu vou fazer propaganda, que é semi-autônomo e é assustador. Você já teve, Barão? Então, quando eu fui cobrir incêndio tem na Califórnia. Quando eu fui cobrir, infelizmente, aquela queda lá do prédio em Miami, Coutinho, ao chegar no aeroporto, o carro que me pegou lá era um desse carro autônomo. Eu comecei a trocar uma ideia com o motorista e pedi para ele me mostrar como é que funcionava. Rapaz, é inacreditável, né? O carro se locomove e troca de faixa e vai embora
sem ninguém dentro, faz curva. É um negócio assustador, assustador. O rapaz ali ficou me mostrando, estou sem os pés, sem as mãos, e tem ali um computador interno, identifica os carros que estão ao lado e tudo mais, e vai embora. É um negócio inacreditável, e é uma tendência. Cada vez mais as empresas estão investindo nisso, e tem uma das cenas mais inusitadas dessas que se espalham pela internet, né? Quando um motorista, um guarda, um policial, fica atrás desse carro, só que não tem ninguém dentro, ele dá ordem de parada, e evidente o computador lá a bordo não entende que tem um policial atrás dando ordem de parada, ele continua atrás desse carro, até que finalmente o dono do carro, que está um pouco mais distante, esperando o carro chegar, percebe, e finalmente o carro é parado sem nenhum motorista dentro. É uma situação cada vez mais vai ser repetida, você não tenha dúvida nenhuma, não só aqui nos Estados Unidos, como imagino também no Brasil. Ajustar um outro detalhe, diga, Gabi, vai lá. Não, eu ia falar que, como eu tenho muita interlocução com advogados e advogadas, eu sempre penso nas questões jurídicas, né? E como a lei, ela demora para acompanhar a tecnologia. Então, essa é uma questão que, por exemplo, ainda fica em aberto, mas em algum momento vai ter que ter uma resposta para isso. Se um carro desse, por exemplo, se envolve em um acidente, acontece alguma coisa, quem é responsabilizado, né? Como é que você chega a uma responsabilidade? É uma coisa meio fluida, meio difusa. Aqui já aconteceu, né? Já teve acidente. E aí é o motorista, o proprietário. A lei é muito clara, né? O proprietário do carro é o responsável por isso, mesmo ele não estando dirigindo. Mas evidentemente que vai caber discussão para ambientes jurídicos aí para mais de metro. Não dá para colocar a culpa no computador, coitado, né? Chega ali para R2D2, C3PO e fala a culpa é tua, meu irmão. Não tem como, né? Vai ter que fazer, alguns ajustes vão ter que ser feitos para que isso seja realidade, mas eu tenho a tendência, ainda mais com o Barão contando esses relatos, que esses ajustes vão ser feitos muito mais rápidos do que a gente pode imaginar. O carro que eu fiz o test drive, eu fiquei assustado, porque eu estava ali no volante, aí você aperta uns botões, estava do lado do rapaz ali da concessionária, ele falou, faz assim, 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 e aí havia um ônibus na minha frente, foi em São Paulo, na marginal do Rio Pinheiros. Para quem conhece São Paulo, é uma via grande ali, de 3, 4 faixas, e ele falou assim, esse botão aqui que você aperta, o carro vai seguir esse ônibus. Você pode tirar o pé do acelerador, tirar as mãos, virar para trás, que o carro vai seguir o ônibus. Você fica naquela tensão de que você vai botar a mão no volante ou no freio a qualquer momento e o carro foi bonitinho. O carro já está sendo comercializado, mas esse daí é considerado semi-autônomo. Então, já está entre nós, viu, Barão? Barão, você volta a ficar entre nós amanhã nesse mesmo horário. Até lá, Barão. Não, combinado, Coutinho. E não é futuro não, rapaz. Já é uma realidade. Não tem mais ou menos, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos que a gente vai ter cada vez mais essa tecnologia disponível. Ainda está com preço bem alto, né? Bem caro para quem quiser. Mas daqui a um tempo, evidentemente, como sempre acontece com novas tecnologias que vão ficando mais, digamos assim, fáceis, né? Vai cair esse preço. Já é uma realidade, sim. E é muito louco você ver esse tipo de coisa. Confesso que eu não imaginava estar vivo para ver, mas já está sendo algo cada vez mais frequente aqui nos Estados Unidos. Amanhã eu volto. Bom trabalho para vocês aí no Brasil. E cuidado ao dirigir. Até amanhã. Tchau, Barão.